Estamos iniciando a aula do 8º ano. Esta é a nossa aula de número 28. E como conteúdo de hoje nós temos divisão e potenciação de monômios. Como nós já falamos, monômios ou termos algébricos é a descrição que damos para uma expressão que envolve números e letras. Beleza? Muito bem. Então, lembrando que na nossa última aula nós falamos sobre adição e subtração de monômios e multiplicação. Hoje nós vamos falar de divisão e potenciação de monômios. Beleza? Muito bem. Então, quando nós falamos em adição de monômios, nós falamos que eu só posso somar ou subtrair dois monômios quando são semelhantes. E eles são semelhantes quando apresentam a mesma parte literal com seus respectivos expoentes. Ou seja, a parte que representa as letras possui expoentes correspondentes, ok? E na multiplicação nós aplicamos uma propriedade, a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, onde você repete a base e soma os expoentes. Na divisão, o que nós temos para a divisão, vamos acrescentar aqui. O que nós temos para a divisão é mais uma propriedade das potências de mesma base, que diz: quando as potências apresentam a mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes, ok? Isso para a divisão, porque quando é multiplicação, nós repetimos a base e somamos os expoentes, ok? Bem aqui, essa é a nossa propriedade mais importante desse nosso assunto. Então, vamos considerar aqui alguns exemplos. Quando nós estamos dividindo dois monômios, nós aplicamos a seguinte regra. Nós fazemos o jogo de sinal entre eles. Quando eles dois são positivos, o resultado é sempre positivo. Quando eles são negativos, na divisão, o resultado é positivo. Beleza? E depois que você efetua os sinais, você vai efetuar os números. Depois que você efetua os números, aí você aplica a propriedade com as letras. Ok? Como assim, professor? Bom, nós temos uma divisão. Mais por mais dá mais. 12 dividido por 4 e y5 dividido por y3. Olha o que vai acontecer. Muito bem. 12 dividido por 4 dá 3. y5 dividido por y3. Você repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. E você fecha a ideia mais 3y ao quadrado. Beleza? Muito bem. E na questão 2 você vai usar o mesmo procedimento. Olha o joguinho de sinal. No joguinho de sinal, o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Então você tem mais por menos dá menos. 20 dividido por 5 é 4. A4 dividido por A e B2 dividido por B. E nós temos essa ideia. Menos 20 dividido por 5 dá 4. A4 dividido por A1, repete a base A e subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. Então, fica 4A3. Vamos para o B? B2 dividido por B1
repete a base, 2 menos 1 é 1. Tá? E não necessariamente você vai colocar o expoente 1, ok? Muito bem, vamos para mais uma. Agora os sinais são iguais, negativos. Menos por menos dá mais. 2 dividido por 0,5. A4 dividido por A2. X dividido por x, e o y não tem ninguém, você repete, beleza? Então, amiguinhos, 2 dividido por 0,5 dá 4. A4 dividido por A2 subtrai os expoentes, fica A2. x1 dividido por x1 dá x0, e x elevado a 0 não precisa colocar, beleza? E finaliza aqui com y. Então, pessoal, vamos agora fazer a aplicação prática nesses 3 exemplos, tá? Então, se você tem no primeiro exemplo 12y5 dividido por 4y3, olha aí, ó. Fazendo na prática, com mais agilidade, você faz o jogo de sinal, mais por mais dá mais, divide os números, 12 dividido por 4 dá 3, e subtrai os expoentes do y, y5 dividido por y3, y2. Ah, professor, e pode fazer direto? Pode sim. Da mesma forma no 2, você tem 20a4b2 dividido por menos 5ab. Olha só, mais por menos dá menos, 20 dividido por 5 dá 4, A4 dividido por A1 dá A3 e B dividido por B, no caso aqui é B2, tá bom? B2 dividido por B dá B1. E aí você faz a aplicação com mais praticidade, beleza? E a terceira, professor, então nós podemos fazer essa operação direto? Com certeza, você só tem que ter cuidado nesses 3 itens. Você vai fazer o que primeiro? Você vai fazer primeiro o joguinho de sinal. Nós temos aqui, por exemplo, 2 negativo A4xy dividido por 0,5 negativo A2x. Olha aí, primeiro que você faz o que? Joguinho de sinal. Menos por menos dá mais. Depois você efetua a divisão. 2 dividido por 0,5. Como é que fica essa divisão 2 dividido por 0,5? Uma casa decimal, você apaga a vírgula e acrescenta o 0 no outro número. E fica 20 dividido por 5. Quanto é 20 dividido por 5? 4. Daí a divisão 2 dividido por 0,5 ser igual a 4. Beleza? Então, A4 dividido por A2, subtrai os expoentes, A2. O x com o x você cancela, não precisa colocar. E o y você repete, beleza? Então, nós colocamos aí essas resoluções de uma forma bem prática, de 2 maneiras, uma bem sucinta, bem explicada e uma na prática, beleza? Daí a gente pode continuar o nosso conteúdo. Vamos para a potenciação. Tá? A potenciação, ela é uma extensão da multiplicação, beleza? Como assim, professor? Acompanhe comigo a ideia. Se você tem potenciação de monômios, você vai também aplicar uma propriedade da potenciação, que é a terceira, que é a potência de potência. Como é que você faz? Você repete a base e multiplica os expoentes. Então, vamos ver como isso funciona na prática, beleza? Qual é o quadrado do monômio? Eu quero calcular o quadrado de menos 10 à terceira. Então, se escreve assim, ó, o quadrado de menos 10 à terceira. Todo número ao quadrado quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer ele multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, menos 10 a 3 multiplicado por menos 10 a 3.
Olha aí o que acontece. Você transformou a potenciação numa multiplicação. E a multiplicação nós já vimos anteriormente. Faz o joguinho de sinal, tá certo? Menos por menos dá mais. Multiplica os números. 10 vezes 10 é 100. E o A3 vezes A3, alguém lembra? A3 multiplicado por A3, propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base A e soma os expoentes. Então fica A elevado a 6. Beleza? Eu quero agora, na questão 2, qual é a quinta potência de 2x ao quadrado. A quinta potência de 2x ao quadrado é 2x ao quadrado elevado a 5. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer 2x ao quadrado quantas vezes? 5 vezes. Então, você vai multiplicar 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. Como esse número ele é positivo, conserva o sinal, beleza? Então, eu vou multiplicar o 2 quantas vezes? Eu vou multiplicar o 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E eu vou multiplicar o x2 quantas vezes? Também 5 vezes. x2 vezes x2 vezes x2 vezes x2 vezes x2. Olha o que vai acontecer. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E lembrando da multiplicação, x ao quadrado 5 vezes, você repete a base x e soma os expoentes. 2, 4, 6, 8, 10. E a resposta final é 32x elevado a 10. Porém, nós podemos colocar isso na prática. Acompanhe comigo como seria isso na prática. Se eu tenho menos 10 a 3 ao quadrado. Vamos aqui para a prática. Primeira regrinha, se o expoente de uma potência é par, o resultado é sempre positivo. Se o expoente é ímpar, conserva o sinal, beleza? E nós temos aqui o que? 10 ao quadrado. Todo mundo sabe quanto é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. E o A3 ao quadrado? Lembra da potência de potência? Você repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Aí sim, você fez uma aplicação bem prática e não levou tanta extensão como nós fizemos da primeira vez. Na questão 2, da mesma forma, você quer calcular 2x2 a quinta, ou seja, a quinta potência. O que você faz? Como o expoente é ímpar, conserva o sinal, continua positivo. 2 elevado a 5 é o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, que é 32. E o x2 elevado a 5, lembra da propriedade aí? x2 elevado a 5, você repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 32x elevado a 10. E nós temos aqui, bem abaixo, uma justificativa. Para tornar mais simples esses cálculos, usamos as propriedades das potências, que nós já falamos aqui na nossa aplicação. Nós temos uma propriedade que diz potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Potências de base diferente. Distribui o expoente para cada base. Como nós temos aqui a multiplicação A vezes B, vale também usar A dividido por B elevado a N, ok? Fica A elevado a N dividido por B elevado a N. O livro não mostra, mas a gente mostra, beleza? Muito bem. E agora vamos fazer uma pequena aplicação do que nós acabamos de falar, já colocar em prática esse conhecimento, ok? Mas precisamos lembrar, foi o que nós fizemos primeiro, nós aplicamos adição e subtração de monômios.
Depois, multiplicação de monômios. Depois, divisão de monômios. E agora, por último, potenciação de monômios, tá? São essas 5 operações que nós vamos aplicar no conteúdo já visto. A primeira questão diz o seguinte: entre os monômios a seguir, quais os que apresentam grau 4? Ah, professor, eu não lembro mais como é que sabe o grau de um monômio, mas a gente pode revisar e digo para vocês, se você tem conhecimento dos coeficientes literais e dos seus respectivos expoentes, então não tem segredo. O que você vai fazer? Você vai olhar para o elemento 9x3y e somar os expoentes dos coeficientes literais. Qual é o expoente do x? 3. Qual é o expoente do y? Não aparece, mas é 1. Então, quando não aparece, é 1. 3 mais 1, 4. Então, esse primeiro exemplo é um modelo de quarto grau. O segundo, menos 1,6 AC4. Olha aí, 1 mais 4, 5. Então, esse já não serve. Beleza? 1 mais 4, 5. Então, esse não serve. O próximo, 0,5 AX2. Se você somar, o A tem expoente 1, o X tem expoente 2 e a soma é 3. Esse também não serve. E o último exemplo, menos 2/3 M2N2. Aí sim! Qual é o expoente do M? O expoente do M é 2. E o expoente do N? É 2. E quando você soma, dá quanto? 4. Então, nós temos o primeiro modelo e o último modelo, monômios que apresentam grau 4. Isso é muito fácil, pessoal. Então, acompanhe comigo o exemplo 2. Qual é o grau do monômio? Nós temos aqui menos 15 A3x5y. Então, você diz assim, professor, o expoente do A é 3, o expoente do X é 5. Professor, eu tenho dúvida. Qual é o expoente do Y? Então, pessoal, o expoente do Y eu vou dizer para vocês. Alguém vê algum expoente aqui? Não, né? Nem eu. Mas o Y possui um expoente e quando não aparece, é 1. Então, o grau desse monômio é a soma de seus respectivos expoentes. 3 mais 5, 8, mais 1, 9. Então, ele é de 9º grau. Beleza? Esse é o grau do monômio na nossa questão 2. E na nossa questão 3 diz: qual é o valor que se deve colocar no lugar do expoente x para que o monômio 7A2BX C5 seja de grau 10. Então, para ser de grau 10, é preciso que 2 mais x mais 5 seja igual a 10. Então, se você observar bem, 2 mais 5 é 7. Falta quanto para 10, meu amigo? Falta quanto para 10, meu amigo? Está faltando 3. Então, x é igual a 3. Beleza? É assim que funciona. Então, vamos para a próxima questão. Na nossa questão 5, diz assim: os monômios 10a elevado a nb2 e 20x elevado a 7ym são de 8º grau. Todos os dois são de 8º grau. Então, acompanhe comigo. Se eles são de 8º grau, é preciso que a soma dos seus expoentes 10ANB2, N mais 2 tem que ser 8. E 20x7ym, 7 mais m tem que ser 8. Beleza? Porque a questão está dizendo que eles são de grau 8. Então, no primeiro, quanto mais 2 é 8? N igual a 6.
7 mais m igual a 8. M tem que ser igual, lógico, tem que ser igual a 1. O que a nossa questão está pedindo? Resolva a expressão m mais n. E m mais n é igual a quanto? 6 mais 1 é igual a 7. Beleza, pessoal? Então, pessoal, muito bem, nós deixamos as próximas questões para a próxima aula. Gostaram da aula? Muito simples e muito fácil esse conteúdo, não é? Encerramos por hoje e nos vemos na próxima oportunidade. Tchau e até a próxima, pessoal. Valeu! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Professora Vera Amorim chegando aqui para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Olá, Eli, tudo bem? Gente, vamos pegando o nosso passaporte, porque a viagem hoje vai acontecer na unidade 8, capítulo 2. Nossa viagem quase encerrando, né? Conteúdo, usos do hífen, parte 2. Meus amores, já vimos a parte 1 e agora vamos ver a parte 2 dos usos do hífen. De posse do passaporte, bora lá, tá bom? Usos do hífen. No processo de formação de palavras, há 2 modos de composição: por justaposição ou por aglutinação, tá bom? E nós vamos entender isso no decorrer desse nosso encontro aqui, dessa nossa viagem, tá bom? O que é hífen? Muito bem. Bom, se os elementos que formam a nova palavra forem mantidos, trata-se de justaposição. Como assim? Tá? Como assim? Como é que vai acontecer isso? Temos aqui a palavra beija-flor. Você percebe aí, gente, que beija-flor não alterou nada, né? Então, os elementos formaram uma nova palavra, mas eles foram mantidos, né? Beija-flor, segunda-feira, passatempo. Observem que beija-flor, segunda-feira tem o hífen, né? Passatempo não tem. Mas os elementos foram mantidos aí, né? Passa-tempo. Se os elementos sofrerem alguma perda, trata-se de aglutinação, tá? Então, o que seria essa perda? Perder um elemento, né? A palavra você formou uma terceira e percebeu que faltou algo, algum elemento foi perdido, tá? Quando isso acontece, nós temos a aglutinação. Vejam aqui, embora, por exemplo. Embora é o resultado da junção de em mais boa mais hora. Vejam como ficou. Embora. Você percebeu aí uma perda de elementos, tá bom? Então, temos aqui um processo de aglutinação. Pernalta. Da onde veio pernalta? Perna mais alta. Percebam aí que fugiu, né? Nós perdemos elemento. Então, se ao formarmos uma nova palavra, percebemos que houve perda de elemento, o que é esse elemento? Letras, né, meus amores? Nós estamos falando do processo de justaposição. Se os elementos sofrerem alguma perda, trata-se de uma aglutinação. E tudo isso aí, nós estamos vendo ou não, né, a presença do hífen. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Há casos em que novas palavras se formam por meio de acréscimos de prefixos à palavra primitiva. O que é a palavra primitiva? A de origem, tá bom? Esse processo recebe o nome de derivação prefixal. Fiquem atentos à presença do hífen, tá bom, gente? Exemplos aqui, tá? De derivação prefixal. Antiaéreo, onde o anti é prefixo mais o aéreo, tá bom? Pré-histórico, você já vê aqui a presença do hífen, né? Veio de onde? Pré, que é o prefixo mais o histórico. Então, o que a gente vai deduzir a partir de tudo que foi dito? Assim, pode haver ou não hífen
a depender da letra que finaliza o prefixo e da que inicia a palavra primitiva. Tudo isso que a gente falou até agora é importante para que você entenda em relação ao emprego do hífen, tá? Mas nós falamos sobre isso, achamos importante, dando continuidade o que nós vimos na aula passada, os casos em que nós usamos hífen, porque hoje nós vamos ver, meus amores, os casos em que não se emprega o hífen. No encontro passado, nós vimos os casos em que nós empregamos o hífen, alguns casos. Hoje também vamos ver alguns casos em que não se emprega o hífen, tá? E era importante essa fala anterior para você se situar, tá bom? Então, um dos casos em que nós não empregamos o hífen é nas formações de palavras com os prefixos co e ré, tá? Então, não vai ser empregado o hífen. Então, nós temos aqui co-ocupar, cooperar, reeducar, reeleger. Ou seja, palavras formadas com os prefixos ou a partir dos prefixos co e ré, ok? Outra situação em que nós não empregamos o hífen, nas formações de palavras em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Isso aqui é importante e você, por favor, observe. Mas, não fica só aí, porque você tem algo a fazer. O que seria? Nessa situação, qual situação, meus amores? As palavras em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa em R ou S. O que você vai fazer? Nesse caso, a consoante deve ser duplicada, ou seja, a consoante que inicia a segunda palavra, tá bom? Vejam aqui. O prefixo terminou em vogal, tá? Você imagina isso? Imagine que seria assim, né? Você ia querer escrever o anti-hífen reflexo. Talvez até pudesse, mas a reforma chegou mudando tudo. Aí você já sabe, terminou em vogal. A palavra primitiva terminou em vogal. E a segunda palavra iniciada com R ou S, o que você vai fazer? Você vai duplicar essa consoante, esse R ou esse S, tá bom? Antirreflexo, contra-reforma, microsegundo. Lembrem aí, tá? Palavra primitiva terminada em vogal, a segunda palavra é iniciada com R ou S, você não vai usar hífen e essa consoante R ou S vai ser duplicada, ok? Mais uma situação em que você não vai empregar o hífen. Nas formações em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente, tá bom? Olha aqui o antiaéreo. O anti, né, que é o prefixo, terminou com vogal e o segundo elemento começou com outra vogal, sendo que uma vogal diferente, você não vai usar hífen, ok? Olha a autoescola aqui. A autoescola antes da reforma, né, tinha o hífen, mas mudou, alterou, não é, gente? O que importa é que aconteceu, deve acontecer depois da reforma. Então, terminou a palavra primitiva, né, a primeira numa vogal e a próxima inicia com uma vogal diferente, você não usa o hífen. Isso é importante. Gente, é muita informação, são muitas as mudanças, mas se nós formos atentando a cada uma por vez e exercitando, claro, né, não vamos ter dificuldade, isso é um fato, ok? E aqui o Armandinho, né, o Armandinho aqui no castigo, caldo de cana não tem hífen, caldo de cana não tem hífen. E a professora diz, hífen só quando se refere ao lugar que vende caldo. Isso é importante, tá bom, gente? Caldo de cana não tem hífen. Gente, na página 275, no etc e tal, peço que vocês leiam aí
esse texto que é bem interessante, tá? Cão guia ou cão de cego. É importante que você leia porque é uma curiosidade, tá? É uma curiosidade. É só o início aqui, né? Em 2006, o Tribunal de Justiça de São Paulo garantiu a uma advogada o direito de frequentar o metrô acompanhada de seu cão-guia, o labrador Boris. A seguir, leia o texto com curiosidade sobre os termos cão-guia ou cão de cego. Aí você vai ler, tá? É uma curiosidade, mas é importante que você leia. Só o finalzinho aqui tem aqui, ó. Cão-guia se escreve com hífen, mas é bom saber que há um sinônimo para a palavra há um sinônimo para a palavra cão de cego, tão correto quanto, ok? Quero que você leia, tá? Como uma forma de você até se divertir, se distrair um pouco, é uma curiosidade, e uma curiosidade que de repente é um acréscimo para você em termos de conhecimento, ok? Página 275. Bom, como sugestão de atividades, nós temos uma página só hoje, né? A 275, para você ler os exercícios que tem, responder e dessa forma ter uma noção do que você entendeu sobre os casos em que não se emprega o hífen. Na aula passada nós vimos os casos em que se emprega o hífen, hoje nós vimos os casos em que não se emprega o hífen e agora você vai exercitar no nosso material didático, no nosso passaporte. E ainda na mesma página você vai fazer a leitura e vai reler, se for preciso, o box, anote aí, como uma forma, você já sabe, de internalizar os conhecimentos. Tá bom, meus amores? Hoje nós finalizamos o estudo do hífen, mas eu digo para vocês, tem muito mais a aprender e eu peço que você pesquise até em outros materiais de língua portuguesa. Tá bom? Combinado? Estou ficando por aqui, mas com a certeza de que semana que vem nós nos encontraremos para mais uma viagem pela língua portuguesa. Gente, parou, tá? A pandemia não acabou, tá? Continuemos nos cuidando. Saiu de casa? Máscara. Voltou? Lave bem suas mãos com água e sabão. Preserve a sua vida, dom de Deus, a vida dos seus, e assim juntos com Ele, com nosso Deus, vamos vencer esta pandemia. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau.